Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. E começamos aqui a nosso bate-papo. E é um grande prazer, viu, Pastor Lucas, estar te recebendo aqui, tá? A gente já trouxe, sempre traz convidados aqui para conversar, para aprender sempre. E o irmão está uma semana e pouquinho aqui com a gente. O irmão pregou aqui no domingo passado. Foi uma bênção, eu tive presente no culto, o irmão falando sobre missões, contando um pouquinho das experiências. E a gente conversando aqui do programa Rede Jovem. Vamos trazer o pastor Lucas para a gente conversar, aprender, né, e compartilhar isso também para as pessoas que nos acompanham no programa Rede Jovem. Pastor, seja bem-vindo, tá? E se apresente, fale um pouquinho para a gente, onde você morou, como que começou um pouquinho aí sobre a missões. Conta um pouquinho para a gente, se apresente, por gentileza. Olá, meu irmão Renato. É um prazer e uma satisfação com você no programa Rede Jovem. Que Deus continue te abençoando. Amém. Quero desde já agradecer por esse convite. Me sinto muito honrado em estar atendendo esse convite. E até mesmo para estar compartilhando sobre um assunto tão relevante que é sobre missões. Eu sou baiano, da cidade de Salvador. Nasci e me criei em um lar evangélico, de origem batista. Então toda a minha formação cristã é batista. E fui me batizar aos 14 anos. Mas foi com os 16 anos que o Senhor me despertou para missões. Mas eu vivi durante muito tempo sem entender o que era missões. E foi então a partir dos meus estudos no seminário, o qual hoje eu faço parte, que é o Centro Missionário Ágape, que hoje é a nossa base de missões, que é presidido pela presidenta Ana Rita Santana, que inclusive está nos assistindo. Quero aproveitar a ocasião para mandar um abraço e a paz do Senhor à nossa líder de missões, a missionária Ana Rita, e a todos os ouvintes também aí do Ágape que está nos escutando, nosso programa hoje. Então foi ali, através dos estudos no seminário, onde eu tive a oportunidade de conhecer sobre missões e entender missões. Porque o Ágape, além de ser um centro de treinamento, formadores de líderes, é também um centro de missões onde investe em missões propriamente dito, com trabalhos de viagens missionárias, tanto nos interiores da Bahia, como também transcultural, como na África, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Paraguai aqui conosco. Então é uma instituição de missões que investe muito em missões. Então foi a partir daí que os meus olhos se abriram para esse ministério. Tive a oportunidade de estudar, minha esposa também, e sermos o primeiro casal do Centro Missionário Ágape ser enviado para missões transcultural no Paraguai. Hoje nós estamos já com 4 anos no Paraguai, realizando o trabalho do Senhor lá. Nós temos uma filha de 4 anos. No período que ela foi para o Paraguai, ela tinha apenas 8 meses de nascido. Então ela tem muita influência no seu sotaque, na sua forma de se expressar do espanhol. Algumas vezes ela mistura o espanhol com o português, o que é normal, mas nós estamos felizes, né, de estar cumprindo esta chamada, atendendo essa chamada do Senhor Jesus, que é missões. Glória a Deus, glória a Deus. É gostoso ouvir o irmão falar, né, sobre um pouquinho de como começou tudo isso, né? O irmão veio lá de Salvador, Bahia, e a gente estava até comentando aqui nos bastidores, né, antes da gente começar esse bate-papo. O irmão tem esse sotaque, né? 4 anos não são 4 dias, né? Que o irmão está lá no Paraguai, e a filha, então, praticamente nasceu lá, né? 8 meses, então ela tem muito o sotaque do espanhol lá, né? Do pessoal do Paraguai. Ô, Mateus, parte para a primeira pergunta aí, para o nosso pastor, e vamos dando continuidade aí às nossas perguntas. Tá certo, Renato, você mandou a bola aqui para mim. Deixa eu separar aqui, então, a primeira pergunta. A primeira pergunta aqui, pastor, nós temos aí, então, essa questão das missões, né? O chamado de Jesus, o ID, que é essa ordenança de Jesus, não só
para todos os cristãos, para todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, é uma ordenança, ide por todo mundo pregar o evangelho, né? Mas aí fica aquela questão, e se todos forem? Quem vai ficar, né? Então, esse chamado, né? Qual o papel de quem vai e qual o papel de quem fica? O papel da igreja, a sua visão, né, a respeito disso e sobre a importância das pessoas que ficam, de cumprir o seu papel, de manifestar Jesus também na sua região. Essa é uma pergunta muito interessante. E quando nós olhamos, por exemplo, as Escrituras, quando o Senhor Jesus estava para subir aos céus, ele estava diante de sua igreja. A igreja ao qual ele edificou. E antes de ele subir aos céus, ele deu uma ordem à sua igreja. Ordem essa que foi não para ficar. Ele disse para que a igreja fosse. Ele decide por todo o mundo, né? Então, a natureza da igreja é aquela que vai, não é aquela que fica. Porque Jesus disse, olha, ide por todo o mundo. A ordem de Jesus... O ide é para todos, né? É para todos, né? Essa ordem que Jesus deu não é uma ordem para alguns. É um ministério comum. O ide é um ministério comum, que agrega a todos. Né? Não apenas o presbítero, não apenas o evangelista, não apenas o missionário em si, mas a igreja do Senhor. Quando nós olhamos para o livro de Atos, por exemplo, nós vemos que a igreja de Jerusalém ela ficou concentrada ali, na capital de Israel. A igreja de Jerusalém estava crescendo assustadoramente, mas ela não quis partir para as outras nações. E foi necessário que Deus suscitasse uma grande perseguição a partir do martírio, da morte de Estevão, e a partir da morte de Estevão se desencadeasse uma grande perseguição à igreja de Jerusalém. E o texto diz que então a igreja se dispersou, começando por Judeia e Samaria a pregar o evangelho. Então, por aí você entende que o propósito de Deus é que a igreja, de fato, ela se estenda, ela não fique concentrada em um só lugar, mas que ela se estenda, que ela várias nações, que ela saia propagando o evangelho do reino de Deus. E quando falamos sobre esse deslocamento, né, a igreja que sai, isso me faz lembrar muito da pandemia, quando ela começou. Por quê? Porque quando a pandemia começou, os templos tiveram que ser fechados. E a igreja teve que se adaptar a um novo sistema de programa de culto online, né? Através das redes sociais, Facebook, ou pelo Instagram, ou até mesmo pela YouTube. E muitos irmãos crentes tiveram dificuldade de se adaptar a isso, porque estava muito acostumado a cultuar a Deus dentro do seu ambiente religioso, congregacional. Eles tinham dificuldade de se conectar-se com Deus através das redes sociais, através do WhatsApp, através do Facebook. E muitos se enfraqueceram na fé por causa disso. Outros não, outros conseguiram se adaptar a essa nova realidade. E eu entendo que essa dificuldade está justamente pelo modo como nós vemos a igreja. Porque a igreja ela vai muito mais além das quatro paredes. A igreja do Senhor ela é chamada para fora. A carta aos Hebreus diz que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado fora dos portões, fora dos muros de Jerusalém. Por isso que devemos ir levar o seu evangelho. Então a igreja ela é chamada para fora. E ela não deve estar presa às quatro paredes, né? Então eu penso que essa deve ser a visão da igreja. Essa é a natureza da igreja, é aquela que não está presa, né? Você vê que a igreja de Atos, ela era uma igreja que não estava presa a um local. Ela entendia que ela foi chamada para as nações, ela foi chamada para os povos, então ela deveria ir, não estar presa a um determinado lugar. Mas que a igreja ela é a Assembleia Universal de Deus, que ela está espalhada pelos quatro cantos do mundo. Então ela entende que ela é o povo de Deus, espalhada pelo mundo. E é interessante porque assim, o ID é para todos, né? Mas nem todos têm o chamado missionário, né? O chamado de ir às nações. Mas o pastor fala muito isso aqui para nós. Existem 3 formas de você ser missionário, né? Você indo, né? Você contribuindo e você orando, né?
E até mesmo o irmão ministrou domingo falando que às vezes Deus quer lhe usar e você ser um missionário no seu trabalho. Você citou até você é talvez um esportista. Por que não Deus não te usar no seu esporte, no esporte que você faz, para você fazer missões, né? Exatamente. Às vezes a gente reduz o conceito de missões apenas a uma forma. Não, missões para mim é apenas distribuir folheto, ou apenas pregar o evangelho, ou apenas ensinar. Na verdade, o evangelho ela nos traz um leque de possibilidades de como eu posso servir a Deus, como eu posso prestar o meu serviço a Deus. Você pode ser, por exemplo, um psicólogo e você pode doar a sua carreira, a sua profissão a missões. Casais, famílias missionárias que retornam do campo e que precisam passar por um tratamento. Às vezes, filhos de missionários que sofreram questões traumáticas no campo e que precisam ser acompanhados. Então, você que é um psicólogo ou uma psicóloga, um terapeuta, você pode doar a sua carreira, a sua profissão, servindo desta maneira. Ou talvez você seja um enfermeiro, uma enfermeira, você saia de férias, você aproveita as suas férias para ir ao campo. Os 30 dias você doa ao campo missionário. Existem muitas formas de você servir o reino de Deus, né, com sua profissão, dedicar-se a isso, né, de forma gratuita. Por exemplo, eu conheço muitos irmãos que são enfermeiros ou que exercem outro tipo de carreira, como cabeleireiro, que eles servem o reino de Deus desta maneira, né? Vou cortar o cabelo do missionário. Aí eu sou dentista, eu vou fazer um exame aí nos seus dentes, uma limpeza nos teus dentes, da família, vou servir vocês. Tinha uma igreja aqui na cidade, o pastor está citando isso, e tinha um projeto muito bacana. Então, tinha um trabalho de culto ao ar livre, né? E durante o dia eram feitas algumas ações sociais. Então, pessoas que eram enfermeiros ou enfermeiras media a pressão arterial, né? Então, prestava aquilo que o próprio Deus deu e ardeu no coração para fazer aquela carreira e servir também ao reino, né? Sim. Geralmente nós temos aquele conceito de separar o santo e o pagão. O santo, para mim, é pregar o evangelho, mas a minha profissão é pagã. Não. Você pode glorificar a Deus através da sua carreira, através da sua profissão. Inclusive, a história da Reforma Protestante nos conta a história de que uma certa vez um sapateiro perguntou a Lutero: Lutero, o que eu faço para fazer a obra de Deus? Um sapateiro. E ele disse assim: olha, faça um bom sapato e venda por um preço justo e você estará fazendo a obra de Deus. Olha aí. Então, você pode glorificar a Deus através da sua profissão. Você faz missões através da sua carreira profissional, quando você direciona a sua profissão para glorificar a Deus, quando você entende que a sua carreira também glorifica a Deus, quando você escolhe, por exemplo, uma carreira para estudar na faculdade, para que você faz? Para se profissionalizar? Ok. Para você ter talvez uma boa estabilidade financeira? Ok. Mas, sobretudo, você e eu, nós devemos visar a glória de Deus. Como posso glorificar a Deus através disso que eu faço? Sexta-feira passada ou retrasada, nós tivemos aqui um irmão do nosso ministério que ele é policial, né? E uma profissão até, e a gente quis trazer esse assunto porque algumas pessoas vão dizer: o policial não pode, o cristão não pode ser policial. Onde já se viu um cristão usar uma arma, né? E a gente dialogou sobre esse assunto e foi muito bacana, né? E o irmão citou exatamente isso. Eu louvo a Deus porque eu uso a minha profissão. Muitas das vezes eu chego e tem casais lá com problemas com ocorrências, já aconteceu, e eu uso esse tempo para poder falar de Cristo, falar mensagem do amor. Então é maravilhoso em todas as funções, todas as carreiras, todas as áreas, dá para a gente servir a Cristo e trabalhar as missões. Querido, eu queria colocar outra pergunta aqui também para você, que a gente listou. Como você soube que deveria ser um missionário e como soube que deveria ir ao Paraguai? Foi algo assim que Deus usou alguma pessoa para te falar? Essa chama ardeu o seu coração? Conta um pouquinho como que foi essa experiência que você sentiu. Deus falou comigo, falou com a minha família, eu devo ir a esse país e lá falar do amor de Cristo. Eu, quando me despertei para missões, foi através de uma experiência. O Senhor, Ele me trouxe um sonho, e a partir desse sonho, eu me despertei para missões.
Entretanto, antes de adentrar dentro da experiência em si, eu gosto sempre de comentar que o chamado para missões ele vai muito além de uma experiência mística ou sobrenatural, porque a ordem para viver missões ela está explícita na ordenança de Cristo em Mateus 28, 18 a 20. Eu gosto sempre de citar a frase de Sophia Miller, que foi uma missionária, quando perguntaram a ela como ela soube da sua chamada para missões. E ela disse que nunca tinha recebido uma chamada. Ela apenas leu uma ordem, creu e obedeceu. E às vezes nós esperamos essa experiência mística, um anjo que nos aparece e nos diz, ou alguém que veio em profecia ou em revelação e nos diz alguma coisa. Na verdade, já existe uma ordem explícita que nos manda ir às nações. Mas às vezes Deus ele necessita utilizar alguns meios e recursos para despertar outros. E eu penso que isso foi o meu caso. Com 16 anos eu tive uma experiência em um sonho onde Deus me despertava para missões. Então, a partir dessa experiência, se acendeu dentro de mim uma chama, uma necessidade, um desejo de fazer missões. E a partir dessa experiência, eu passei a vivenciar outras experiências onde Deus me mostrava em sonhos, às vezes em visões quando eu orava, ou até mesmo às vezes usando pessoas em que Ele confirmava a minha ida às nações para pregar o Evangelho. Isso foi se consolidando ao longo do tempo. Claro que quando eu recebi o chamado eu tinha 16 anos, mas foi apenas aos 36 anos que de fato eu comecei a ir ao campo missionário, né? Não foi logo, da noite para o dia. Deus foi te preparando Foi me ao longo dos preparando. anos. Eu lembro que quando eu recebi a chamada com os 16, eu entrei em um estado de ansiedade, porque eu achava que eu estava pronto e achava que era agora. E eu, na verdade, estava muito imaturo. E eu lembro que eu questionava os meus pastores porque eles não me enviavam, porque eles não me ordenavam missionário, porque eles não faziam nada em relação a isto. E você com sede de ir, e falando, não, eles estão me travando. Sim, e eles disseram para mim, olha, você não está preparado. Você não está preparado agora, se prepare, nós acreditamos na sua chamada, mas você ainda está muito jovem, você precisa se amadurecer. E eu sou muito grato a Deus por eles não terem me ouvido. Porque, de fato, eu estava muito ainda imaturo, precisava ainda se preparar. E Deus fez esse preparo ao longo do tempo, né? Foi me amadurecendo, não apenas no aspecto teológico, dos estudos, mas também da questão do caráter, né? Da personalidade. Eu era um jovem muito pacato, muito tímido, né? Então, eu precisava ainda desse tempo de amadurecimento. Eu casei, constituí uma família, então foi a partir daí que Deus ele foi gerenciando todas essas coisas. E a minha esposa também já sentia esse desejo de fazer missões. Nós tínhamos isso em concordância, mas não sabíamos como, quando isso aconteceria. Né? Isso já no namoro, Já no namoro. Isso também é importante ressaltar, porque às vezes nós encontramos muitos casais que, às vezes, o marido quer fazer missões e a esposa já não quer fazer missões, ou às vezes vice-versa. Sim. E eu já vi casos, por exemplo, de esposa em pensar em querer separar do marido. Eu disse, não. Se Deus chamou você, também chamou o seu marido. É o ministério de uma só carne. Esses dias nós falamos aqui no culto sobre... Nós tivemos o mês dos namorados, né? E a gente falou sobre o jugo desigual. E o jugo desigual ele vai muito além do que a gente só acha que se é cristão, tem que mover com um cristão também. E o jugo desigual é nisso, os pensamentos. Então, no tempo do namoro, você vai ter que observar se algumas coisas, até de ministério, o seu cônjuge está disposto também a seguir esse caminho. Sim. Porque senão vai entrar num jugo desigual. Com certeza. E aí vai sofrer, o casamento sofre. Né? Com certeza. Inclusive, dentro desse tema de jugo desigual, também é importante salientar de que quando Deus ele chama o casal, isso não significa que ambos terão as mesmas habilidades. Né? Às vezes a habilidade da esposa vai diferenciar um pouco do marido. E essa diferença é importante para trazer um equilíbrio. Né? E até mesmo para que ambos venham complementar o outro. Sim. Às vezes aquilo que ele é mais forte, ela é mais fraca, mas ele vai complementar a ela. E aquilo que ela é mais forte vai complementar a ele. É um equilíbrio. Essa diferença é importante na vida conjugal, até mesmo no próprio ministério. Sim, Isso é de Deus. Então é importante também que o jovem ele tenha esse entendimento para escolher um matrimônio correto. Sim, sim. Para que não seja frustrado ali o seu ministério. É interessante que o irmão falou, essa diferença é importante. Eu digo pelo meu casamento, né? Minha esposa ela é muito detalhista.
Então, toda vez quando tem um evento aqui, e eu faço parte da liderança dos jovens, ela é a mente da criatividade. Eu não tenho nada de criatividade. Nós somos diferentes nesse sentido, mas isso complementa muito a nós, né? Porque ela me ajuda muito nesse sentido e glória a Deus por isso, pelas diferenças. Com né? certeza. Por exemplo, a minha esposa ela é muito boa com números. Muito boa com números. Geralmente, no nosso ministério, ela fica responsável pela parte da contabilidade, ali, da parte das nossas finanças. E eu já com marketing, com a questão da conversa com os mantenedores, da propaganda, essa parte. E geralmente eu gosto sempre de brincar, que ela é minha secretária. A única que eu tenho um caso de amor, digo assim, né? Um caso de amor com a minha secretária é minha esposa. Glória a Deus, glória a Deus. É bênção, né, irmão? É. Mateus, segue aí com a segunda pergunta, a terceira pergunta, né? Vamos lá. Vamos com mais uma pergunta, então, aqui para o pastor Lucas. Pastor Lucas, quais foram os maiores desafios aí nessa vida missionária, né? A pandemia tem alguma coisa a ver com isso? Ou teve desafio maior aí? As experiências de um missionário, eles sempre divergem, né? Cada missionário tem uma experiência. Ele conta uma experiência. E, na minha experiência, eu sofri algumas dificuldades. De início foi a língua. Eu sempre tive dificuldade com questões idiomáticas. Já a minha esposa, ela sempre teve mais facilidade do que eu. Tanto é que, no início, ela falou o espanhol muito mais rápido do que eu. E eu tive uma certa dificuldade de início. Eu lembro que com 5 meses eu ainda não falava nada e só passei a falar o espanhol, a pregar e ensinar com 8 meses no Paraguai. E isso foi com bastante oração e, claro, com muito esforço, até que eu pudesse, então, ter essa oportunidade de estar pregando e ensinando. Com 8 meses já falava em espanhol e com 1 ano e 2 meses já comecei a estudar o Guarani, porque o Paraguai é um país bilíngue, fala espanhol e Guarani. Então, já com 1 ano e 2 meses, comecei a estudar e aprender algumas palavras, as primeiras palavras em Guarani. Mas eu penso que talvez o nosso maior desafio tenha sido realmente no período da pandemia. Isso porque, quando a pandemia veio, ele veio de forma mundial, pegando todos os países de surpresa. E isso fez com que muitos brasileiros que estavam no exterior pedissem ao país, ao governo da época, o repatriamento, né, o retorno ao Brasil. Alguns missionários também regressaram ao Brasil, outros decidiram ficar. E nós havíamos pensado na possibilidade de vir ao Brasil e passar a pandemia no Brasil. Mas nós, eu e minha esposa, orando ao Senhor e buscando uma direção do Senhor, havíamos optado em ficar no Paraguai e ali sofrer junto com o povo. Até mesmo porque quando a pandemia ela veio, ela assombrou, ela assustou muita gente. Como nós trabalhávamos no interior do Paraguai, isso foi algo muito assim, assustador e diferente para o povo ali no interior, que não entendia exatamente o que estava acontecendo com o mundo. E muita gente estava entrando em depressão, em desespero, então nós optamos como pastores, missionários, viver e sofrer junto com o povo. Por outro lado, isso teve uma repercussão, repercutiu nas nossas finanças, no nosso sustento, porque a fronteira se fechou, a fronteira ali entre Brasil e Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, e nós ficamos sem condições de atravessar a fronteira para buscar os nossos recursos, as nossas ajudas. A nossa despensa também se esvaziou, não tínhamos como manter a nossa família. E como foi algo surpresa, algo que realmente pegou a todos de surpresa, então todas as instituições, desde a igreja como as bases missionárias, tiveram que correr, agilizar para se adaptar à nova realidade, para tentar atender os seus missionários. E o que fazer então? Então nós decidimos ficar lá, sofrer junto com o povo, mas pela fé, com um ato de fé. Mas quando Deus, de fato, Ele envia, Ele manda, Ele garante, Ele supre as nossas necessidades e Deus cuida de nós. O Salmo 23, que nos fala que o Senhor Ele é nosso pastor, Ele, de fato, cumpre isso nas nossas vidas. Eu digo isso porque nós vivemos a nossa melhor fase da prosperidade foi na pandemia. Sabe aquele texto que diz lá em Isaías
Gênesis capítulo 26, quando Isaac vivencia um momento de miséria e fome na terra, e ele pensa em descer para o Egito, e a Bíblia diz que Deus falou para ele assim, olha, não desça ao Egito, porque eu te farei prosperar em Gerar. E a Bíblia diz que Isaac planta naquele ano e no mesmo ano ele colhe. Quer dizer, como é que um homem prospera no deserto e em meio à calamidade, em meio à miséria? Porque Deus realmente garantiu que o faria prosperar naquele lugar. E foi o que se passou conosco. Nós prosperamos em meio à pandemia. Deus nos sustentou. Eu lembro que todos os dias, 11 da manhã, batiam na porta da nossa casa para entregar a nós cesta básica. E quando não era cesta básica, era uma oferta de 100 mil Guarani, de 200 mil Guarani, que convertendo em real seria R$90 ou R$160. 200 mil Guarani seria R$160. 100 mil Guarani seria 90 a 85 mil, 85 reais, dependendo do câmbio. Então Deus usou a própria igreja que nós pastoreávamos para nos ajudar e nos sustentar. Deus usou os próprios católicos, a própria comunidade católica, nossos vizinhos, para nos ajudar. Eu lembro que eu caminhava pela calhe, pela rua da cidade onde eu vivia, no bairro onde eu vivia, e os vizinhos me chamavam, falavam comigo em Guarani, olá, xerá, baiteco, bairaporte, ou seja, olá, meu amigo, como está? Boa tarde. Eu respondia, Baixapa, Iporã, e aí ele perguntava a mim, você está precisando de alguma coisa? Eu dizia, não, eu tímido, né, com vergonha, não queria... Na época da pandemia, não, isso. Sim, logo bem no início, não queria me expor. Não, está tudo tranquilo, não precisa... Ele dizia para mim assim, não, eu sei que você é estrangeiro aqui, está lejos de seu país. Ou seja, eu sei que você é um estrangeiro aqui, está longe do seu país. Se queda aqui, ou seja, fique aqui. Ele corria no fundo da sua casa e me trazia uma bolsa de cesta básica. E me doava. Cheguei em casa com essa cesta básica, minha esposa se alegrou muitíssimo, né, por essa cesta básica. Então, assim Deus nos sustentou durante toda a pandemia. Né? Então, eu vivi a prosperidade do Senhor. Foi em meio à pandemia que Deus nos deu um carro. Olha, Um carro. no tempo mais improvável. Mais improvável, Deus prova que, de fato, Ele é Deus que sustenta. E esse carro ele veio no momento propício, porque nós fazíamos viagens com a moto. Então, era eu, minha esposa e minha filha. Nós recorríamos o campo, 3 cidades e 2 povoados. Eu já tinha sofrido 4 acidentes de moto. O quarto eu quase tinha morrido, capotei com a moto. E já tinha sofrido um acidente de moto com minha esposa. Nossa filha não estava conosco, estava com outro missionário na moto. Então, isso era algo que nos preocupava muito. Então, a nossa base tinha nos dado a permissão, tinha nos liberado para podermos comprar um carro, para que assim pudesse trazer uma certa acomodação e a segurança para a família. E Deus nos deu o carro exatamente no meio da pandemia, quer dizer, no momento mais Louvado improvável. seja Deus, né? Deus nos traz a prosperidade, não apenas da alimentação financeira, mas também da segurança, para que pudéssemos atender todo o campo, porque eram 3 cidades e 2 povoados. Com apenas a motinha, né? Exatamente, era uma moto velha, tinha 5 anos de uso, e todo mês eu gastava 100 mil Guarani, 200 mil Guarani para manutenção. Para manutenção dela, por conta de rodar bastante com ela. Sim, e eu tinha que retornar para casa, eu saía às vezes de manhã, tinha que retornar para casa antes das 7. No verão, no Paraguai, começa a escurecer a partir das 7h30. Então, eu tinha que estar em casa antes das 7h30, porque o farol da moto ela não iluminava bem o caminho. Entendi. Então, eu ia muito pelas estradas de barro, sem luz elétrica e sem asfalto. Então, havia um perigo de um acidente, Sim, porque não havia iluminação adequada. Então, basicamente isto, e então foi uma bênção de Deus. A pandemia para nós foi um momento que Deus nos permitiu viver uma experiência da sua prosperidade, do seu cuidado e do seu favor. Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso, né? Renato, eu quero aproveitar esse momento e trazer algumas perguntas do pessoal que está aqui online, tá? Então, aqui no YouTube, a gente tem a participação de alguns irmãos aí. A Nara esteve participando, dando a paz ao Senhor. Zélia, a Rita Belaher, Marilene, o Marcos Castilho, que esteve já participando aqui com a gente, comentou que gosta muito da história, né, do sapateiro.
Também a irmã Marta Gonzaga, ela esteve fazendo algumas perguntas, inclusive ela brincou aqui nos comentários que a pergunta que ela ia fazer, ela pensava em fazer a pergunta, o pastor já respondia aí. Então, tem conexão com o Espírito Santo aqui, né? Fluindo aí nessa live. Mas mesmo assim vou registrar as perguntas dela, tá? Do pessoal lá aqui. Posso fazer uma pergunta? Como o pastor sentiu que tinha um chamado de missionário? Essa pergunta já foi respondida mais no começo, né? Mas se o pastor depois quiser comentar um pouco mais sobre isso, tá? Depois nós temos aqui a participação da missionária Ana Rita Lima de Santana. E Marta Gonzaga volta a participar. Missionária Rita, também Ana Rita. Estamos ouvindo daqui de Salvador. Deus abençoe, missionária. É a nossa líder de missões, a missionária Ana Rita Lima de Santana, é a nossa líder de missões, que ela é responsável pelo Centro de Missões Ágape. Certo. Abraço, irmã Ana. Muito obrigado aí pela audiência, tá? E tem mais é um privilégio muito grande estar do lado aqui do pastor Lucas, contando essas experiências, louvado seja Deus, né? Uma escola que tem ensinado os missionários aí através de Deus, né? Através da Bíblia Sagrada, e parabéns pelo trabalho, viu? Vamos lá. E tem mais uma pergunta aqui, ó, mais uma participação da Marta Gonzaga, mais uma vez. Em algum momento o senhor achou não ser capaz de permanecer no Paraguai devido às diferenças culturais? E depois a gente tem uma pergunta no final, pastor, também relacionado a isso, para o nosso contexto brasileiro também, tá? Mas se o pastor puder comentar alguma dessas perguntas. Ok. A questão da dúvida sempre ocorre no coração de um missionário. Sempre em algum momento isso ocorre, principalmente quando ele se vê em grandes desafios. Principalmente quando isso atinge o seu psicológico, o seu emocional, ele se vê, às vezes, a questionar a sua capacidade, a sua competência. Mas o Deus que chama, ele sempre está garantindo, ele sempre está confirmando isso ao longo da nossa caminhada com ele. Então, isso é normal. E, de uma certa forma, quando você vivencia esse questionamento, será que de fato fui chamado? Será que de fato eu me enganei? Será que realmente eu entendi isto? Isso ocorre na vida de todo missionário. Quando você vai buscar, por exemplo, a história de grandes missionários, isso ocorreu com eles. Isso faz parte da humanidade. Sim. Mas o Senhor, ele nunca nos deixa confundido, então ele sempre busca estar alimentando essa promessa dele nas nossas vidas quanto ao seu chamado. Ele sempre está ratificando, ele sempre está reafirmando ali a sua chamada, a promessa dele para a tua vida. E com relação às diferenças culturais, sem dúvida, se existe um desafio para o missionário, está exatamente nas questões das diferenças culturais. Até mesmo porque quando você vai a um país estrangeiro, viver lá, seja como missionário ou como imigrante, você sente o choque. Até mesmo porque você está diante de um povo com uma cosmovisão diferente, que enxerga Deus diferente de você, como brasileiro, por exemplo, que enxerga a religião, o mundo, a vida diferente como você. Porque tudo está relacionado à cosmovisão, né? A forma como você vê o mundo, a sua perspectiva de mundo. Então, sem dúvida, existe esse choque. E além dessa diferença na cosmovisão, existe também a diferença linguística, porque o idioma de um povo está muito ligado à mentalidade de um povo, a forma como ele pensa e vê a vida, de uma forma muito intrínseca. Existem expressões, por exemplo, a antropologia, por exemplo, diz que o idioma é algo que está tão intrínseco na vida de um ser humano que se você estiver, por exemplo, em um país estrangeiro, de fala, seja lá, digamos assim, espanhol, você sofre um acidente, a primeira coisa que você vai... a primeira coisa que... o primeiro idioma que você vai pedir socorro não será em espanhol, será no seu idioma. Você vai pedir em português. No ato do desespero, no ato da dor, em uma extrema necessidade de expressão emocional, você vai expressar isso em seu idioma.
Sim, sim. Porque o seu idioma é algo intrínseco que está ligado a todas Enraizado. que está ligado aos afetos, às lembranças e etc. Então, por exemplo, muitas vezes eu ia pregar e eu queria pregar em português. Às vezes, quando eu me ajoelhava na igreja para querer orar, eu estava muito quebrantado, muito choroso, muito arruinado, eu queria me abrir com Deus, mas eu queria fazer isso em português. Mas como um pastor, eu tinha necessidade de orar em espanhol ou em guarani. E o que é interessante é que mesmo estando orando em um outro idioma que não era o meu, Deus me renovava ali. Deus falava ali comigo. Então, pouco a pouco, passo a passo, eu percebi que a limitação é minha e não de Deus. Sim, E que o problema é meu e não de Deus. E que nós temos dificuldades e diferenças, mas Deus não. Sim, sim. Então, eu me vejo em dificuldade, às vezes, talvez, de ser pleno, porque eu falo um outro idioma que não é o meu, mas Deus não tem essa dificuldade. Então, pouco a pouco, passo a passo, eu comecei a romper essas barreiras e percebi que as coisas não eram bem como eu pensava. Nós criamos as dificuldades, né? Por isso que a Bíblia diz: lancei todas as vossas ansiedades aos pés do Senhor. Sim. Então, às vezes, a gente guarda para nós mesmos, né? E o próprio Cristo fala: vem, traz para mim aos meus pés, que eu vou te tranquilizar, né? E é isso que o irmão passou lá. Sem dúvida. Inclusive, sempre quando você estuda, por exemplo, missiologia, você faz um curso de missiologia, você busca um treinamento para ser um missionário, você aprende que os primeiros anos serão os anos de adaptação. Um ano será um ano que você vai ter de aprender um idioma, se aculturizar. 2 anos você vai se sentir já um pouco mais estabilizado. 3 anos já será para você já o ápice, para você começar a decolar um pouco mais alto. Então será algo gradativo. E isso é importante ressaltar, porque às vezes o missionário chega no campo e ele pensa que ele vai fazer muita coisa de início e ele se frustra consigo mesmo e com os resultados. E é necessário que se possa cultivar a paciência, tanto para ver os resultados, como também para o seu próprio progresso pessoal. Porque às vezes ele pode progredir rápido, ele pode progredir de forma muito mais lenta. Sim, Entendeu? Isso vai depender muito do contexto e do país que ele vai ser enviado. Por exemplo, existem países que o idioma é muito mais difícil do que o próprio espanhol, que é um idioma um pouco mais similar ao português. Existem idiomas que são muito mais difíceis, como o Guarani, por exemplo. O Guarani é uma língua muito mais antiga, ela é um idioma indígena. Para que você tenha uma ideia, existe uma empresa em Foz do Iguaçu e no Paraguai chamada Itaipu, uma empresa de luz elétrica, que é 50% paraguaio e 50% brasileira. Ela estava fazendo uma escavação em solo paraguaio e encontrou alguns achados arqueológicos, um vaso cerâmica, feito de cerâmica de barro, grande assim, espaçoso, e encontrou 2 corpos de índios guarani. Eles tinham um tapão assim em cima, eles tiraram e viram 2 corpos ali, tipo um embalsamado. Eles fizeram os exames, a pesquisa do carbono 14 e constatou que datava antes de Cristo. Olha. Então você percebe que antes de Cristo já existiam civilizações ali na América Latina, especificamente ali no território que hoje é o Paraguai. Sim. Então, a partir desse achado arqueológico, desse estudo arqueológico, você percebe que o Guarani é um idioma muito mais antigo que nós imaginamos. É muito mais antigo. Pra você ter uma ideia, que quando eu comecei a estudar o Guarani, às vezes quando eu me expressava, falava com os próprios paraguaios, tinha expressões que nem eles mesmos conheciam. Olha que interessante. Até mesmo porque o Guarani puro em si, só as tribos indígenas falam. Existe no Paraguai um dialeto que eu chamo de um terceiro idioma alternativo, que é o Diopará, que é a mistura do espanhol com o Guarani. Então, muitas vezes ele fala, na verdade, o Diopará. Então, eles estão falando em Guarani com você, e quando existem expressões que ele não sabe em Guarani, ele adapta em espanhol. Sim, sim. Então, às vezes, quando eu estava em uma conversação com eles, usava algumas expressões em Guarani, eles me perguntavam o que eu tinha falado. Eu dizia para ele, traduzindo para o castelhano, nem ele, às vezes, conhecia as expressões. Sim, sim. Às vezes, eu agradecia, ele falava graças, eu falava agudê, e ele perguntava o que é isto? Eu dizia, graças em Guarani. Andarucá, falava para ele, Amaragatum Andarucá, o livro sagrado, se referindo à Bíblia. Eles não sabiam que eu estava se referindo ao livro sagrado. Sim, sim. Claro que isso se passava apenas com os mais jovens, porque os mais antigos, os anciões, já conheciam mais, eles já sabiam, já não tinha tanta dificuldade.
Então, tem essa questão, essa dificuldade linguística, quando o idioma é mais antigo, ele torna um pouco mais desafiador para você. É muito interessante. Ó. E até essa pergunta que eu quero fazer aqui para o irmão é com relação mesmo a isso que o irmão já está comentando, com relação à cultura do país. É necessário, nesse primeiro momento, o irmão já deu uma aula aqui para nós de missiologia, né? Primeiro ano é o ano da adaptação, se adaptar à língua. Segundo ano, terceiro ano, que talvez você vai começar a colher já os frutos, o terceiro ano. E sobre essa questão da adaptação, né? O irmão citou um pouquinho no culto. A principal dificuldade lá, e não só, o irmão, por enquanto, foi só no Paraguai, né? Está trabalhando no Paraguai. Mas essa questão da adaptação com uma cultura diferente, a gente vem de um país que nós temos aqui os nossos trejeitos, as nossas formas. Eu queria que o irmão comentasse um pouco sobre isso mesmo, essa questão da cultura, né? E a gente tem que ter a mente muito aberta mesmo. O irmão citou que alguns costumes que você não tinha, e lá você teve que se adaptar até para se familiarizar com o pessoal, né? O irmão citou algumas coisas no culto, comenta um pouco com a gente, por favor. Sim, o Paraguai, por ser um dos países que faz fronteira com o Brasil, existem algumas coisas que se assemelham um pouco à cultura brasileira. Por exemplo, a cidade de Oeste, que faz fronteira com Foz do Iguaçu, por ser fronteira com o Brasil, você encontra muita coisa que muito semelhante ao Brasil, até mesmo porque faz fronteira. Por exemplo, se você vai comprar alguma coisa na cidade de Oeste e você vai tentando arriscar um portunhol, e o vendedor sabe que você é brasileiro, ele diretamente vai falar com você em português. E você pode até insistir no seu portunhol igual, ele vai falar com você em português. Em português. Em português. E bem claro, um português bastante claro. E você encontra muita coisa assim familiar ao Brasil, porque é fronteira. Isso é normal de qualquer país que faz fronteira com o outro. Em Foz do Iguaçu, praticamente quase toda a população de Foz do Iguaçu ou sabe falar espanhol ou tem noções de espanhol. Isso porque Foz do Iguaçu é uma cidade turística e recebe muito turistas, seja argentinos ou paraguaios. Então tem essa questão. Agora, quando você adentra mais para o Paraguai, vai mais adentro, aí as coisas mudam um pouco. A cultura paraguaia já é um pouco mais carregada, mais forte, mais Sim. própria, né? Eu trabalhei durante esse tempo no interior do Paraguai, então a cultura era muito mais forte. Então, existiam muitas diferenças. Então, existe também uma diferença do lugar onde eu estava, que no caso do interior, era um interior muito simples, para uma capital. Então, a capital do Paraguai difere muito, às vezes, do costume do que do interior. Por exemplo, no interior onde eu vivi, na cidade de Natalicio Talavera, que é uma cidade que pertence ao departamento de Guairá. Departamento é o estado, né? Seria o estado. A Argentina chama de província, né? Mas Brasil, estado, e Paraguai, departamento. Departamento. Então, departamento de Guairá, como era interior, muita coisa simples, rústica, então muita coisa se vendia a granel ainda. 100 gramas disso, tudo é muito a granel, entendeu? Então é como fosse o Brasil na década de 60, 50. Olha. Então era muita coisa simples. A primeira cidade que eu vivi tinha 3.600 pessoas. Cidadezinha pequena. Com 8 meses eu já era conhecido na cidade. E eu saía para evangelizar e eu fazia questão de dar o meu endereço onde eu morava, onde eu vivia. E eles diziam, não, você não me necessita me dar o seu endereço, porque sabemos onde tu mora. Eu me assustava com isso. Ele já sabe onde eu moro, conhece já todo me mundo. Conhecia. Ele chamava de paisano, o paisano, o brasileiro. Então ele já sabia onde eu morava, com 8 meses. Também porque é uma cidade pequena. Eu sou de uma cidade grande, Salvador. São Paulo ainda mais, cidade muito... Teve esse choque grande de adaptação, Sim, né? de adaptação, uma cidade muito conhecida, então era muito já conhecido. E coisas simples, básicas, por exemplo, lá na cidade não tinha latão de lixo. O carro do lixo passava apenas uma vez na semana, que era dia de sexta-feira, viernes, e eu não sabia o que fazer com o meu lixo, e eu não sabia falar lixo em espanhol, fazia gestos com as pessoas, com a mão, e as pessoas pensavam que eu estava procurando uma vassoura para comprar. E me ofereciam uma vassoura, eu dizia para eles que não, eu queria o latão para jogar meu lixo fora. Em um mês eu juntei quase 1 tonelada de lixo. Olha. Porque não sabia o que fazer com ele, não sabia onde jogar o lixo fora. Até que eu aprendesse que lixo em espanhol era vassoura,
E latão de lixo era vassoureiro. Eu juntei 1 tonelada de lixo. Olha aí. E aí meu vizinho disse assim para mim, olha, Lucas, aqui nós queimamos o lixo, né? Você vai no fundo do seu quintal, faz um buraco, ou seja, um aborreiro, junta ali e joga fogo. E eu estava desesperado porque eu queria me desfazer do lixo que eu tinha. Eu joguei álcool e taquei fogo. O fogo subiu assim, 1 metro, 2 metros. Assim, meu Deus do céu, eu joguei um balde de água porque eu pensei que eu ia incendiar a cidade. Olha aí. Então, assim, coisas desse tipo, coisas simples, né? Mas por se tratar de uma cidade pequena, pacata, muitas coisas eu me peguei com uma certa dificuldade. E diferente aqui no Brasil, não sei em São Paulo, mas para dormir nós apagamos as luzes de fora, né? Lá tudo fica aceso. Tudo fica aceso. Tudo aceso. Todas as casas é assim. Você vai dormir, as luzes permanecem acesas do lado de fora da casa, ao redor, no quintal, porque você tem que indicar para quem está fora que ali vive alguém. Sim, sim. Vive alguém. É um costume. É um costume deles. A cidade onde eu vivi, na Trânsito Talavera, por exemplo, também em Trote, eles não têm o hábito de ficar na rua como nós ficamos, né? Passar o tempo na rua. Se ele tiver de fazer uma festa ou passar um tempo conversando, ele faz isso dentro da sua própria propriedade. Sim, Ou seja, na casa, na frente, na varanda ou no fundo da casa. Então eu saía na rua e me perguntava onde estão as pessoas dessa cidade. É uma cidade fantasma? Será que é feriado e eu não sei? Na verdade, eles não têm... E aqui todo mundo fica na rua, na rua, conversando, sentado na calçada. Somos rueiro, né? Sim, sim. E uma coisa que eu aprendi muito com os paraguaios é a educação. Eles são um povo muito educado para falar. Sim, sim. Eles falam baixo e eles, quando você está falando, ele espera você terminar e a vez dele para falar. Nós somos mal educados, nós falamos alto e atropelamos o outro. E nós mal terminamos um tema, já entramos em outro. Sim. Os paraguaios são diferentes, eles são educados para falar, eles falam baixo, ele termina o tema para entrar em outro. Sim, sim, sim. E eu lembro que eu ficava com muita vergonha, às vezes, quando via os meus amigos e irmãos vindo do Brasil para me visitar lá, porque nós, como falamos muito alto, a cidade toda praticamente nos ouvia. E os vizinhos perguntavam um ao outro, que barulho? Ele falava em espanhol, que ruído é este? Que ruído é este? Aí eles diziam, são os paisanos brasileiros que estão aí. E você sabe que o pastor está entrando num ponto que até na questão de propriamente evangelizar. Se você chegar do jeitão brasileiro alto, você vai talvez incomodar as pessoas lá e com certeza elas não vão abrir o coração para o evangelho. Vamos nos comportar de uma forma muito inconveniente. Sim, sim. Muito inconveniente. Então, eu penso que o missionário ele tem que realmente buscar como ele se aproximar. Como é a cultura, como posso recepcioná-lo, como posso entrar no meio deles. Isso é importante. Até mesmo porque você pode estar ferindo uma cultura, você pode estar faltando com respeito. Sim, por exemplo, se você chegar para uma criança e dizer assim, você vê que a criança ela é bonita, fofa, você diz, eu vou te pegar como um tom de brincadeira, eles vão correr e chorar. Porque pegar em espanhol significa bater. É mesmo? Sim. Por exemplo, eu tinha que me policiar muito quando eu mandava mensagem para os irmãos para dizer para eles que eu ia pegá-los de carro. Porque pegar é bater. É bater. Então, eu tinha que dizer assim, olha, hermanos, se quedem em sua casa porque eu me vou por vós. Ou senão eu tinha que dizer, se quedem em casa porque eu me vou buscá-lo. Entendi. Se você pegar, seria bater. Então, são expressões assim, mais ou menos, que você teria que ter cuidado, que é importante que você saiba para que você não transgrida. Outro ponto, por exemplo, no Paraguai, a expressão índio é ofensivo. Se você chegar para uma criança e dizer assim, veja, que lindo, parece um índio, você estaria ofendendo. Porque o índio no Paraguai tem uma imagem muito pejorativa. É diferente aqui do Brasil. Eu não sei aqui em São Paulo, mas em Salvador, Bahia, nós usamos essa expressão para elogiar. Veja como parece um índio, para elogiar. E para eles é uma ofensa. Isso porque os índios paraguaios eles vivem marginalizados. Então, você disser para eles que eles parecem um índio, vocês estão querendo dizer para eles que é um povo marginalizado ou sem cultura. Olha. Então, é uma ofensa. Que diferença, né? É uma ofensa para eles. Então, você não pode se dirigir a eles dizendo que eles parecem um índio. Entende? Sim. Então, são pontos, são detalhes simples que é importante que você conheça a cultura, que você conheça mais ou menos como se relacionar com eles, para que você possa ganhá-los e não perdê-los, né? Isso nos traz uma grande lição, porque o evangelizar, né,
até mesmo aqui no nosso país, ou na cidade aqui onde a gente está localizado, nós se deparamos com muitas gerações diferentes, pessoas aqui dentro do Brasil mesmo, estados que têm costumes diferentes, um estado do outro, né? E essa forma de você, primeiro, entender onde você está pisando, para poder conhecer as pessoas, é muito importante mesmo, né? Sem dúvida, sem dúvida. É muito importante porque você vai ser muito mais assertivo e as pessoas vão aderir à mensagem da cruz, o evangelho. É por isso que sempre o primeiro ano é de adaptação. Você não pode querer meter os pés pelas mãos, você precisa realmente começar aos poucos, conhecendo, sendo amigo do povo, Sim. desenvolver um relacionamento, uma amizade. Você já começa primeiro com um testemunho, mostrando quem você é. E aí, com o tempo, as coisas se constroem passo a passo. Sim, sim. Inclusive, Renato, a respeito disso, a gente tem aí a próxima pergunta, né? A nossa próxima pergunta é elaborada em cima disso daí, que você já começou a comentar. Só trazer aqui que a Marta Gonzaga, ela é esposa do pastor Gonzaga, né? Pastor José Marcos Gonzaga, que estão na nossa extensão do ministério lá em Santa Rosa do Viterbo. E ela agradeceu demais por você ter respondido as perguntas deles, que eles são missionários, né? Também, que foram enviados aqui pela nossa igreja para estar dando acompanhamento à igreja de Santa Rosa do Viterbo. E aqui, daqui a pouco eu tenho aqui também uma pergunta muito legal, aqui, muito importante, da missionária Ana Rita Lima de Santana. Sueli Silva também cumprimenta com a paz do Senhor. E eu vou atrelar a nossa pergunta que a gente tem a respeito desse tema que o Renato já estava comentando, com a pergunta do pastor Emanuel Olivieri, que é meu cunhado e é pastor aqui na nossa igreja, aqui da extensão do nosso ministério em Santa Rita do Passa Quatro, cidade vizinha aqui. Então, a nossa pergunta, ela é assim, ó. Dentro do nosso país, nós vemos muitas gerações, culturas, públicos diferentes. Qual o seu conselho para conseguirmos evangelizarmos com essas tamanhas diversidades? E a pergunta do pastor Emanuel é a seguinte: como a igreja pode se engajar na missão transcultural sem perder a compreensão da missão local? Nós já falamos um pouco sobre isso lá no começo, né? Mas eu gostaria de retornar ao assunto justamente para a gente abordar essa questão da diversidade de cultura que tem aqui dentro do nosso próprio país, né? Dentro do nosso cada região uma cultura, e tem sempre pessoas de outras regiões que vêm para Porto Ferreira, nossa cidade. Com certeza lá na Bahia também deve ter bastante gente que foi para lá, né, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de outros estados. Então, essa diferença de cultura, o Brasil é um país que foi povoado por diversas culturas, por diversos povos, então tem muitas influências, muitas culturas dentro do Brasil, né? Se for evangelizar lá na região do Mato Grosso, vai tomar o tererê também, né? Acho que é isso. Se for lá para o sul, aí já é outro tipo de bebida que rola, e então tem muita diferença, muita cultura, e como o Renato já comentou, questão de idade também, né? De geração, a diferença de geração. Qual a sua dica, então, pastor, para a gente, dentro desse assunto, dentro desse aspecto cultural, dentro do nosso próprio país, e também essa visão de estar cuidando da missão local e enquanto trabalha transcultural? Pastor, rapidinho, eu tive lá no Rio Grande do Sul, eu trabalho em viagens, né? E lá me serviram o chimarrão. E é bem parecido com o tererê, é uma bebida de ervas. Depois o irmão explica melhor sobre. Mas aí me ofereceram. E aí eu fui lá, eu tomei só um golinho. Aí o comprador que estava na minha frente, eu trabalho com vendas, ele falou assim: ô Renato, quando a gente serve aqui, não sei se você sabe, você tem que tomar tudo. E eu não gostei. E aí aí o representante que estava do meu lado, trabalhando comigo, falou: Renato, daqui que eu vou tomar. Ele tomou tudo e depois devolveu e encheu de novo. Você vê como que é diferente as coisas, né? Sim. Tem que se adaptar, é importante. Sim. Com relação à bebida, o chimarrão, ele tem uma diferença do tererê. A diferença está na erva. A erva seria, então, ali o que a gente chama de erva. A gente usa essa expressão, mas é um pouco estranho para quem ouve, né? Mas a erva seria tipo aquelas folhas moídas,
No caso, a erva do chimarrão ela é mais fina e do tererê ela é um pouco mais grossa, mais grossinha. E o chimarrão é tomado quente e a wampa dela, que é aquele copo, é maior e a bombilha também. Sim. E até a forma de preparo também é diferente. Tomada quente, muito quente. A primeira vez que eu tomei o chimarrão, eu queimei a língua, o céu da boca e a garganta. Porque ninguém me avisaram que era tão quente, eu dei a primeira sugada e desceu queimando tudo. Ixi. O tererê já é um chá gelado. E o copinho, que é a wampa, que chama de wampa, é menor. E a bobilha, que é o canudinho de alumínio, também é menor e mais fininho. E a erva é um pouco mais grossa. E é tomado gelado. Sim. E normalmente eles tomam bastante gelado porque o clima do Paraguai é o extremo. No verão é muito quente. 40 graus, às vezes chega até 42, com a sensação de 45. Sim. Está muito quente. Então é uma bebida que refresca e existe diversos tipos de erva para emagrecer, para estômago, para acalmar-se. Sim. Então existe vários tipos de erva. Você escolhe qual você quer e você o toma. Sim. Geralmente eu gosto de tomar mais aquele que me deixa mais tranquilo, uma erva, tipo um calmante. Ou às vezes eu tomo para o estômago. É um refrescante para o estômago. E também tem o mate. O mate se usa com a mesma erva, você também pode mudar algumas composições, mas geralmente é tomado à noite, quando a temperatura baixa, ou no inverno, para você se aquecer. Você se aquece durante o inverno tomando mate. Sim. E também tem o mate doce, que você coloca açúcar e o coco ralado, e um pouco de açúcar derretido no fogo, e você toma, que é o mate doce. Também é muito gostoso também. Então, existem várias formas de você preparar. Sim, Então, essa sim. é a diferença. Bastante opção, né? Sim. Claro que de início, para quem nunca tem o costume, às vezes se torna um pouco intragável. Logo a primeira vez você sente dor de barriga, você vai várias vezes ao banheiro, porque também é um pouco diurético, Sim. digestivo. Então, ajuda muito na questão do seu organismo, mas depois de uma semana você tomando, você acostuma, o seu organismo o costuma. Sim, sim. E agora, respondendo a pergunta dos nossos ouvintes, veja, o Brasil realmente é um país grande, continental. Existe realmente uma diversidade de culturas no nosso país. Nós sabemos isso a partir da própria história do nosso país, da formação do nosso país. Entretanto, eu vejo que você trabalhar como missionário de uma forma nacional, existe os seus desafios, existe a sua demanda, mas ainda assim a capacidade ou o tempo de adaptação é muito mais rápida do que se fosse, por exemplo, em um país estrangeiro. Porque mesmo você saindo de um estado para outro, digamos, da Bahia para o Mato Grosso, ainda assim é o seu país. Sim. Apesar da diferença do sotaque, ainda assim é o português o seu idioma. Apesar de alguma diferença de costume, até de hábitos, ainda assim é o seu país, né? Se você, por exemplo, você é baiano, você passa mal aqui no estado de São Paulo, com o seu RG você é atendido em qualquer hospital. E você é tratado como qualquer cidadão brasileiro em todo o estado do Brasil. Ou seja, os mesmos direitos que você tem no seu estado de origem, você tem em todos os estados do Brasil. Não existe uma dificuldade nisto. Você é brasileiro em todo o território brasileiro. Então, existem algumas vantagens nisso. Então, por mais que seja desafiador você sair de um estado para outro, a nível de adaptação, a nível de você adaptar-se ao lugar, a você já se familiarizar com o ambiente, é muito mais rápido do que se fosse, por exemplo, em um país estrangeiro, que você teria que aprender o idioma, você teria que aprender a cosmovisão daquele povo. A dificuldade é muito maior. Se torna muito maior. Então, se torna muito mais extenso, né, do que se fosse, por exemplo, no Brasil, no seu próprio país. Então, eu vejo por aí. Agora, como uma igreja ela poderia estar atendendo tanto uma chamada transcultural, sem negligenciar o trabalho local, eu penso que a igreja ela precisa reconhecer a multiforme graça de Deus. O que é multiforme? A palavra multiforme significa as diversas formas da manifestação da graça de Deus. Deus ele revela e manifesta a sua graça de forma diversificada. Então, a igreja
ela precisa propagar o seu testemunho local. Ela não pode deixar de dar o seu testemunho local. A igreja ela precisa mostrar para a comunidade onde ela está, que ela está ali e está ali para servir. Entretanto, esse seu serviço deve ser feito e bem feito sem negligenciar o transcultural. Porque a igreja, embora exista a igreja local, mas ela precisa entender de que a igreja do Senhor ela é conhecida como a igreja universalmente, né? A igreja universal de Cristo, que em uma expressão no latim seria a igreja católica, no sentido universal, né? Mundial do Senhor, que ela não tem uma denominação, né? Ela é a igreja do Senhor mundialmente falando, ela é o povo de Deus. Por exemplo, eu tive a oportunidade uma vez de cultuar a Deus em um povoado no Paraguai chamado Aperiatí. É um povoado que pertence à cidade de Natalicio Talavera, onde eu era pastor. E nesse povoado nós cultuamos ao Senhor, e lá na igreja tinha 3 nacionalidades presentes. Tinha brasileira, paraguaia e argentina. Aí eu te pergunto, qual é hoje o sistema político que junta em um só mesmo lugar, com a mesma mentalidade, 3 nacionalidades diferentes? Somente a igreja. Somente mesmo. O evangelho faz isso. Somente o evangelho. O comunismo não pode fazer isso, o socialismo não pode fazer isso. Só o evangelho junta 3 nacionalidades, rompendo com as diferenças. Sim, e falando um único idioma. Então, a igreja do Senhor, ela vai, como eu disse do início, ela vai além das 4 paredes. Ela precisa enxergar isto. Não, somos uma igreja aqui local, mas nós não estamos presos a isto. E por isso que eu preciso atender também a outros povos, a outras nações. Eu preciso fazer a minha igreja enxergar que eu preciso preparar missionários para outros campos. Eu preciso preparar a minha igreja para que ela tenha um coração solidário e um espírito de liberalidade para investir em missões. Trabalhamos aqui, damos testemunho aqui, mas também sempre visando e olhando para o além, para outros campos que necessitam também do seu testemunho. Então, eu penso que a igreja ela precisa trabalhar dentro dessas 2 esferas, né? Entendendo que ela está aqui, ela é uma igreja local, ela precisa prestar um testemunho para a comunidade, portanto, o seu serviço, mas nunca negligenciando a visão para o além. Sim, sim. É maravilhoso assim, falar sobre a multiforme graça de Deus, né? A diversidade de graça que Deus pode agir através da sua igreja, né? E quando a gente fala nessa questão de atingir a toda essa diversidade, o Brasil, tudo, e a gente até citou sobre as gerações, aqui na igreja a gente faz um trabalho muito maravilhoso com crianças, né? E eu costumo muito dizer isso, né? A criança, você tem que trabalhar com ela uma abordagem diferente. Não adianta eu ministrar como eu ministro para os adultos para uma criança, né? Sim. Eu tenho que falar a língua deles ali. E mesmo assim, nós que trabalhamos com a liderança de jovens e adolescentes, nós tentamos falar do evangelho de uma forma que eles possam entender, né, a palavra de Deus. Até às vezes, quando a gente vai abrir o culto aqui, a gente fala, boa noite, galera, tudo bem? Você vê que é uma abordagem para esse público. Sim. Né? Então, se eu quero atingir esse público, eu preciso me interar com eles, eu preciso me adaptar à nova forma de falar. Isso é muito maravilhoso, né? Com certeza. Inclusive, dentro do contexto de missões, isso também acontece. Por exemplo, eu comentei sobre isso no conto de ensino na quarta-feira aqui, de que você precisa adaptar a sua linguagem, a sua comunicação de um povo para outro. Como eu trabalhei no interior do Paraguai, eu tive que ser bastante pedagógico com o povo, como eu transmiti o ensino. Trabalhei como professor de teologia lá e como coordenador do seminário no interior do Paraguai. E muitas vezes eu me vi na necessidade de ser bastante pedagógico, às vezes até evitar palavras muito técnicas, sim, para que eu pudesse alcançá-los. E eu comentei na quarta-feira, na palavra de ensino, onde eu falei sobre a necessidade do ensino no contexto missionário, sobre a necessidade do missionário, do obreiro, ter esse discernimento de perceber o público ao qual ele está diante. Né? Ser um público um pouco mais estudado, ou um público em que você pode usar talvez uma linguagem um pouco mais acadêmica, ou talvez um público mais simples e que você precisa rebaixar-se um pouco, comunicar um pouco mais claro sobre o evangelho e conter até algumas experiências no dia. Então é importante esse discernimento, você adaptar. E eu sempre digo que o evangelho,
é um só. A mesma verdade aqui no Brasil é a mesma verdade que será em qualquer lugar do mundo, o Evangelho. O que diferencia é a adaptação. O que diferencia é a aplicação. A forma como você aplica essa verdade em diferentes povos, em diferentes regiões. E por isso que você precisa conhecer esse povo com que você vai trabalhar. Sim. Para fazer bem a aplicação. Conhecer muito bem o povo. Exatamente. Você sabe, Renato, uma das dificuldades que existem hoje na vida de um missionário são duas. As principais dificuldades do missionário é o relacionamento e a segunda é a falta de estrutura teológica. E por muitos missionários não têm uma estrutura, uma base teológica, ele acaba comprometendo a mensagem do Evangelho. Porque ele acaba criando um sincretismo religioso. Ou seja, ele mistura a mensagem do Evangelho com as religiões pagãs do povo com que ele trabalha. Isso porque ele não conhece a teologia, isso porque ele não foi formado, ele não se preparou para isto. E por isso ele não soube fazer a aplicação do Evangelho, saber aplicar o Evangelho naquele povo com que ele trabalha e acabou criando um sincretismo. Essas são as duas principais dificuldades hoje de um missionário. É por isso que nós sempre encorajamos, Renato, o missionário se preparar. O preparo, né? Preparo, tanto num contexto missiológico como teológico. Pastor, você não acredita que essa era justamente a pergunta da missionária Ana Rita Lima de Santana. É aquilo que eu falei naquele momento, né? O Espírito Santo está conduzindo todo esse momento aqui. Glória a Deus. Nós já estamos chegando perto da meia-noite, né? E o povo está aqui ainda. A missionária Ana Rita comenta muito profundo isso. Precisamos abrir a nossa visão. Nós já vamos partindo para os instantes finais, pastor. Mas a pergunta da missionária, então, o pastor pode prosseguir, né? Comentando sobre isso. Qual a importância do treinamento teológico e missiológico? Sim, muitas vezes nós nos equivocamos quando nós, às vezes, vemos um irmão ou uma irmã tendo aquela experiência de um evangelista. Ele prega, ele é fervoroso, ele praticamente faz tudo dentro de uma igreja. E às vezes está muito bem intencionado também. Exatamente, muito bem intencionado. Então nós assim olhamos e ele está preparado para ser missionário, ele tem uma certa carga. Não, amém, glória a Deus por isto. Entretanto, existe um preparo. Jesus preparou os discípulos 3 anos e meio. Paulo, embora ele fosse fariseu, ele aprendeu aos pés de um dos maiores líderes religiosos da época, que foi Gamaliel. Sim. Ele teve um preparo de 14 anos. E nós, quando olhamos a história de grandes homens, né, homens como os pais da igreja, até os próprios reformadores, nós vemos que eles tiveram um tempo de preparo. E esse preparo é importante porque nós nunca sabemos tudo. Sim. Então é necessário que nós venhamos aprender, nos preparar para que melhor sirvamos a obra do Senhor e podemos servir bem o reino de Deus. É muito importante, né? A Bíblia fala que nós devemos manejar muito bem a palavra de Deus, né? Sim. O preparo é extremamente importante. E gente, foi muito bacana esse bate-papo que a gente teve aqui com o pastor Lucas, né? Eu creio que se a gente continuasse aqui, a gente teria muita coisa para falar sobre missões. E louvado seja Deus, louvado seja Deus. Inclusive, Renato, se o senhor me permite, falando do contexto de preparo, sobre a proposta que o Centro Missionário Ágape ele oferece dentro do conceito de treinamento, de preparo de missionários. Eu vou deixar aqui o site, né, do Ágape, que é www.centroagape.com.br. Você pode estar acessando e vendo e conhecendo melhor o Ágape, os cursos que eles disponibilizam para você de teologia, de missiologia, cursos de discipulado, trabalhos também, cursos também para trabalhos com crianças também. Você pode estar se informando melhor, conhecendo melhor. Nós agora estamos inaugurando vai ser inaugurado agora, se não me falha a memória, dia 15 de agosto, um treinamento de 5 meses interno de teologia em Salvador. Então, se você tiver interesse de estudar, se preparar, se aprimorar, está aí uma dica.
muito boa. O Ágape tem 20 anos, né, de fundado pela nossa líder de missões, Ana Rita. E eu só vou repetir aqui o site para você estar anotando, que é www.centroagape.com.br. Eu tenho certeza que você vai gostar, vai se edificar bastante e vai se enriquecer. Investir no seu ministério. Eu sempre digo, Renato, que se existe duas pessoas que acreditam no seu ministério, é Deus e você. Sim, sim. E se você acredita no seu ministério, você deve investir nele. Sim, né? sim. Você não deve negligenciá-lo, mas investir. E às vezes a gente diz assim, não, mas eu creio no meu ministério. Não, tudo bem, você pode até dizer que crer. Mas o crer no seu ministério está relacionado também o quanto você investe nele, o quanto Sim. você se prepara para tal, né, para tal posicionamento que você foi chamado para exercer. É importantíssimo, importantíssimo. Depois o Matheus coloca aí, Matheus, no link do nosso vídeo, coloca esse link do site aí para o pessoal Dá acessando. confere aí, Renato, que eu já coloquei centroagape.com.br, é o Sim. Agape Centro Missionário, né? Eu já estou até abrindo aqui, dando uma conferida, mas eu acredito que eu coloquei corretamente Perfeito. lá no chat já do vídeo. Pastor, dá para conferir aqui, né, o pastor? centroagape.com.br. E eles disponibilizam também, o pastor, online isso aí, fazer esse curso EAD à distância, daria para fazer? Eu acredito que talvez ainda não. Eu não tenho certeza. Mas vocês podem entrar em contato. Sim. Porque nós temos toda uma equipe, né, que está disponível as perguntas e as respostas. Sim. E aí você poderá tirar essas dúvidas. Não tenho a certeza quanto aos cursos online, à Sim. distância, mas sem dúvida vocês poderão encontrar muitas respostas já entrando em contato com os diretores. Sim, né? sim. Não, foi muito bacana o pastor passar. E essa preparação da igreja para isso, né, é extremamente importante. E a gente vai entrar em contato sim. Vamos entrar em contato sim. E a gente deixou até para os ouvintes aí, o pessoal que está nos acompanhando pelo canal, para estar conhecendo aí o centro. É Centro de Treinamento Ágape. Centro de Treinamento Ágape. E aí, no caso, o site seria www.centroagape.com.br. Maravilha, maravilha. É isso aí, pessoal. Vamos acompanhar e vamos seguir, porque só um pouquinho do que o pastor Lucas falou aqui, a gente vê que é um negócio abençoador para as nossas vidas, né? Tudo que ele tem se preparado através dessa escola, né, missionária e teológica, a gente vê que vai ser bênção para quem entrar aí e querer aprender um pouco mais sobre o Evangelho. Mateus, pode falar. Quer colocar mais uma canção? Nós partimos para o encerramento agora. Nós já vamos fechando mesmo agora com a despedida aí. Eu vou colocar aqui na tela rapidinho, consegui puxar aqui o site, tá? Então aqui vocês estão vendo aí o site da Missão Ágape, aqui no cantinho da tela. Tá em preto e branco, tá na minha tela aqui, né? Mas dá para conferir aqui a interface principal do site, né? Você entrando nesse link que já foi postado aí, você vai ter o contato mais próximo daquilo que o pastor tem apresentado. Pastor, desde já eu quero deixar aqui a minha gratidão pela sua presença, pela disposição de nos atender hoje, né? É um programa atípico à parte, e nós conseguimos encaixar aí. Pastor Lucas, muito obrigado por responder as perguntas, por passar todo esse tempo precioso de Deus para as nossas vidas aqui. Deus abençoe. Eu que agradeço pelo convite. Para mim foi uma satisfação, um privilégio muito grande estar aqui no programa Rede Jovem, com você, Matheus, e com o nosso irmão aqui, o Renato. Isso. Que Deus abençoe a todos. Eu fiquei muito feliz aqui estar respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. E, pastor, eu também quero deixar aqui os meus agradecimentos. Obrigado mesmo pela disposição, tá? Passar esse tempinho aqui com a gente. E foi muito valioso, foi muito valioso. E é muito prazeroso a gente falar
do Evangelho, falar de Cristo e com experiência ainda contando, né, os desafios da obra missionária, né? E a gente tirou muitas lições valiosas que a gente vai estar implementando aqui na nossa igreja, né? E para quem com certeza nos acompanhou, foi valioso esse tempo. Obrigado mesmo de coração, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. Amém. É isso aí. Bom, pessoal que está finalizando, dando a despedida aqui, né? A irmã Rita Belarré dando seu glória a Deus. A irmã Marta Gonzaga dizendo que foi maravilhoso, a live aprendeu muito. Então, tem o pessoal aí que participou com a gente, que esteve presente. Eu quero, desde já, agradecer a todos, então, que estiveram participando, que estiveram com a gente aqui em mais um programa Rede Jovem. Dessa vez não foi possível transmitir pela Rádio Inovadora FM, mas estivemos aqui na live pelo YouTube. Deus abençoe sua vida, esteja sempre conosco aqui, todas as sexta-feira, a partir das 10 horas da noite, nós estamos aqui neste mesmo canal. Renato? Gente, então vamos orar, só para a gente encerrar. E lembrando que a partir da próxima sexta-feira a gente está no mesmo horário, mesmo canal. Próxima vez a gente vai estar aqui através também da Inovadora FM 89.1. Fica ligado com a gente que tem muito de Deus, do Evangelho, música bonita para você sempre, tá bom? Que Deus lhe dê um fim de semana glorioso na presença do Senhor Jesus e fica sempre com a gente aí, que Deus vai te honrar e te abençoar. Vamos orar então para encerrar? Meu Deus e meu Pai maravilhoso, muito obrigado, meu Senhor Jesus, por tudo, Senhor, na qual o Senhor nos proporcionou nessa noite de sexta-feira maravilhosa. O Senhor muito falou o nosso coração através do missionário pastor Lucas França. Papai, foi valioso esse momento. Que cada ensino aqui, Senhor, o Senhor possa estar nos ajudando a sermos servos melhores nessa empreitada, nessa obra tão maravilhosa que é o ID, que é para todos. Senhor Jesus Cristo, trabalha na mente de cada coração, de cada pessoa que nos acompanhou nesta noite e também ainda vai nos acompanhar e assistir depois esse vídeo que vai ficar gravado. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Nos dê um fim de semana glorioso na Tua presença. É o que te pedimos e agradecemos por tudo, Papai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém. Bom final de semana a todos aí, viu? Deus abençoe o final de semana de vocês e nós esperamos vocês aqui na Assembleia de Deus, Ministério Porto Ferreira.